O dinheiro é um instrumento essencial. Usamos para praticamente tudo. Para comprar alimento, comprar lazer, fontes de conhecimento, para receber seu salário, para construir, destruir e até mesmo morrer. Mas considerando todas as vezes que você tocou em uma nota, quantas vezes você parou para pensar no significado daquilo? Dinheiro. Algo que a um primeiro momento pode parecer simples, mas que na verdade traz grandes segredos consigo. Algo que usamos a todo momento para praticamente tudo, mas que pode esconder segredos que você nem imagina. Algumas pessoas dizem que dinheiro é poder, liberdade, segurança e que representa riqueza. Outras já acham que é algo negativo, que é raiz de todo mal. Mas independente do que você pense sobre, dinheiro é o que tem possibilitado os seres humanos realizarem trocas ao decorrer dos anos. E talvez esse seja seu principal papel. Apesar de, no decorrer da humanidade e nos mais diversos locais, o dinheiro ter assumido diversas faces, a sua essência permanece a mesma. Dinheiro é confiança. Confiança é a base de toda relação pessoal. Talvez também seja o maior desafio. Confiança é o que permite o desenvolvimento. Sem ela, como poderíamos nos projetar para o futuro, ter desenvolvimento científico ou realizar trocas com pessoas que não conhecemos? Antes do surgimento de moedas, praticava-se o escambo. As pessoas trabalhavam e os excedentes elas trocavam. Em uma sociedade pequena, isso pode funcionar muito bem, mas conforme ela cresce, o jogo começa a mudar. Imagine o quão difícil seria calcular todas as taxas de câmbio. Imagina que você vende sapatos e uma pessoa te oferece 30 maçãs por um par. Beleza, você aceita. Mas realizar diversas trocas pode ficar difícil. Por exemplo, será que você deve cobrar mais por um sapato masculino, já que eles são maiores? Ou, por exemplo, em vez de aceitar 30 maçãs, será que você pode aceitar 30 laranjas? Será que vale mais? Menos do que isso? Será que você pode trocar por uma pá? E por aí vai. Imaginar todas as possibilidades é praticamente impossível. E nesse primeiro momento, a moeda surge como uma maneira de centralizar, de se ter um único produto que todas as pessoas aceitem. E o que é melhor do que comida? Bom, a comida cumpre dois requisitos básicos para considerarmos algo como moeda. O primeiro é ser algo que todo mundo quer. Do que adianta eu dizer que algo é uma moeda se ninguém quer isso? E a comida, naquela época, era algo que todo mundo queria, pois querendo ou não, ainda era uma tarefa árdua conseguir comida. Não é como nos dias de hoje, que você pode pedir praticamente instantaneamente pelo celular. E o segundo é que é escasso. Bom, esse ponto, na minha visão, podem ser subdivididos em duas categorias. A primeira é justamente isso da escassez. Se algo é raro, muitas pessoas querem, então sim, tem valor. Mas cai entre nós, a comida não é algo raro. Na verdade, ela é simples de se conseguir. O problema é que ela é trabalhosa. E esse é justamente o segundo ponto, o esforço. Apesar de ser simples, plantar grãos é difícil, requer trabalho, requer tempo e esforço. Querendo ou não, isso torna algo escasso. O uso de grãos como moeda serviu muito bem por um tempo, pois era relativamente simples usar os grãos. Mas conforme a sociedade evoluía, se tornava mais complexa, novas necessidades surgiram, como por exemplo, atravessar grandes distâncias. Imagine ter que levar sacas e mais sacas de cevada, por exemplo, ou quando for fazer grandes transações, ter que levar grandes quantidades. Os babilônios, a um primeiro momento, conseguiram contornar algumas dessas dificuldades. Eles inventaram até uma espécie de primeiro banco. Bom, não eram exatamente bancos, mas lembram um pouco. Funcionavam assim: você levava os grãos, deixava no depósito do rei e com isso recebia um comprovante, uma tábua de argila dizendo a quantidade que você mandou guardar. Assim, em vez de ter que carregar sacas e sacas, você podia simplesmente usar esse comprovante. Mas os problemas não acabaram, pois mesmo se os grãos estiverem guardados nesse armazém, a comida ainda estragava, assim não se tornando mais útil para esse dinheiro. Moedas de metais podem ser encontradas em diversos locais. Povos que não tiveram contato entre si desenvolveram a mesma solução para o mesmo problema. As moedas de metais surgiram em diversos locais, como na China e no Mediterrâneo, e representaram um grande avanço no sistema financeiro, pois agora, diferente dos grãos, os metais em si não tinham aplicabilidade. Não eram úteis a um primeiro momento, mas mesmo assim ainda tinham valor. Se pararmos para pensar, metais como prata e ouro principalmente, realmente não têm um valor tangível, não posso fazer nada com isso, mas mesmo assim tem valor, justamente pois nós acreditamos que eles têm valor. Assim, as moedas de metais ajudaram a solucionar alguns problemas, como por exemplo, de estragar. Metal não estraga, você pode ter a quantidade que quiser por quanto tempo precisar. Outro grande passo em direção à abstração foi a cunhagem. O rei, ao mandar estampar o seu rosto na face da moeda, ele basicamente estava dizendo: confie em mim e no meu reino. Ou seja, as moedas agora, em vez de apenas ter o valor do material físico, também tinham o valor da instituição. As pessoas acreditavam na moeda por causa do seu material e por causa da instituição que estava por trás, o que dava muito mais segurança nas pessoas. Justamente com o intuito de guardar essas moedas e os metais, foi que os bancos surgiram. Era muito mais simples e seguro guardar suas moedas, seus bens, em um local apropriado, que alguém iria tomar de conta por você. Assim, você não
precisavam dar com moedas, mas sim com comprovantes. Assim como os bancos babilônios, os bancos modernos também entregavam comprovantes. E as pessoas perceberam com o tempo que era muito mais simples trocar esses comprovantes em vez da moeda em si. E dessa maneira surgiu o papel moeda. Eram basicamente os comprovantes do depósito financeiro. Porém, ainda tem uma grande diferença desse papel moeda para o papel moeda dos dias de hoje. Os daquela época tinham um lastro. E o lastro nada mais é do que aquilo que assegura o real valor de alguma coisa. Os comprovantes em si não tinham valor, não serviam para nada, mas o ouro que estava guardado, sim, tinha valor. Isso é o que chamamos de lastro. Ou seja, apesar da invenção do papel moeda, a sociedade ainda dependia extremamente dos metais, pois para cada comprovante era necessário existir uma quantia equivalente em ouro ou prata, por exemplo. A característica que fez alguns metais serem valiosos e útil para serem moedas foi o que posteriormente também trouxe problemas. No caso é a escassez. Para você ter uma noção, se pegássemos toda a quantidade de ouro já minerado, isso caberia em menos de 2 piscinas olímpicas. Já esse mesmo volume em minério de ferro é minerado a cada 8 horas pela Vale. Então, o ouro sim, é muito raro. Porém, conforme a sociedade se expandia, crescia, o número de pessoas aumentava, era necessário cada vez mais moeda. E se a moeda era lastreada em metais preciosos, e esse metal não era minerado, não existia, não se aumentava a base, o dinheiro simplesmente deixava-se de existir, o que causou uma grande preocupação. E foi justamente isso que fez os países europeus saírem loucamente pelo mundo, cada vez mais atrás de metais e de outros bens. De maneira geral, a expansão da sociedade é responsável pelas mudanças na natureza e nas próprias coisas que utilizamos no dia a dia, e com moeda não foi diferente. Um grande momento de mudança são as guerras. Momento de vitória, de expansão, de conquista, mas também momento de morte, de destruição, de derrota. Em momentos de guerra, o Estado deixava de lado o lastro e imprimia desenfreadamente papel moeda, pois era necessário financiar os custos. Claro que isso poderia trazer problema, mas quem se importa? Estamos em meio à destruição. E claro, se o país ganhasse, ele teria a chance de reverter tudo isso, de lucrar, de corrigir os erros e expandir cada vez mais. Após a Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido o padrão dólar-ouro. As moedas dos países se baseavam no dólar, que por sua vez se baseava no ouro. Ou seja, para cada dólar existia uma quantia equivalente a ouro. Então, você poderia simplesmente pegar os seus dólares e trocar por ouro diretamente com o governo. Isso funcionou muito bem, pois quando os países perdiam controle sobre sua própria moeda, era necessário recorrer a alguém. E normalmente, esse alguém, historicamente, é o ouro. Tudo isso funcionou bem por um tempo, mas como os Estados Unidos era basicamente a pilastra da economia mundial, eles estavam sob extrema pressão, o que fez, em algum momento, que os outros países começassem a duvidar da sua capacidade e de que eles realmente tivessem a quantia de ouro que diziam ter. Com isso, algumas pessoas, empresas e até países começaram a querer trocar seus dólares por ouro. A própria França mandou para os Estados Unidos um navio com 150 milhões de dólares pedindo o equivalente em ouro. Assim, pensando no próprio país e nas reservas de ouro dos Estados Unidos, Richard Nixon decidiu abandonar a convertibilidade do dólar em ouro. The third indispensable element in building the new prosperity is closely related to creating new jobs and halting inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of 1 international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. Because they thrive on crises, they help to create them. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.
Daí em diante, o valor do dólar estava diretamente relacionado ao Estado americano, a potência que ele era, e não a mais algo tangível, como o ouro. E isso é o que chamamos de moeda fiduciária. Esse termo vem do latim. Fidúcia significa confiar. Confiar na instituição responsável pela moeda, já que não temos mais algo tangível por trás. Ou seja, a nota de R$5 que você tem aí não vale absolutamente nada. Não tem um lastro, não tem um valor tangível, só tem valor pois você e eu acreditamos que tem. E isso explica por que algumas moedas valem mais do que outras. Por que o dólar está cotado a 5,40? Isso acontece porque as pessoas têm mais confiança na economia norte-americana do que na brasileira. Assim, pegam seus reais e compram dólares, fazendo com que o dólar suba e o real desça. A figura do Estado, que deveria justamente garantir a segurança da moeda e o valor dela, em alguns momentos acabou levando ela à ruína, pois está na mão de algumas poucas pessoas o poder de decisão, decisões enormes que guiam o futuro de uma nação, decisão de emitir dívida, subir ou diminuir taxas de juros, imprimir mais papel moeda e por aí vai. Apesar do sistema de moeda fiduciária ser algo recente, tem apenas 50 anos, já passamos por algumas crises. E a maior delas, sem dúvidas, foi a crise do subprime em 2008. Com isso, algumas pessoas começaram a duvidar se esse sistema é realmente eficiente e o correto. Para você ter uma noção, nas vésperas da crise, existiam 5 trilhões de dólares em circulação. Hoje, esse valor é de 20 trilhões. Ou seja, os países simplesmente emitiram mais dinheiro de maneira desenfreada. E algumas pessoas acreditam que isso é maléfico, pois a injeção artificial causa inflação e desvalorização da moeda. Em 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publicou um documento falando de um novo sistema, um sistema de moeda eletrônica. Em essência, o Bitcoin é um sistema de dinheiro eletrônico entre iguais, sem confiança em um terceiro. Em 22 de maio de 2010, uma operação foi feita. Uma pessoa, usando o sistema de Bitcoin, comprou uma pizza com 10 mil Bitcoins, o que na época não era muita coisa. Mas hoje, essas 10 mil Bitcoins valeriam mais de 2 bilhões de reais. Mas aí você deve estar se perguntando, por que a Bitcoin valorizou tanto? Quais são os benefícios perante a moeda fiduciária e como é que essa rede funciona? Bom, a primeira grande vantagem no sistema de criptomoedas, mais especificamente do Bitcoin, é a integração. Literalmente qualquer pessoa pode participar da rede, pode mandar dinheiro a qualquer momento para qualquer lugar do mundo de maneira eficiente, segura e relativamente rápida. O segundo ponto é justamente a descentralização. Com moedas fiduciárias, temos que confiar plenamente no Estado, esperar que ele não faça besteira. Já no sistema de criptomoedas, isso não acontece, pois não há ninguém superior a ninguém. Ninguém pode controlar a rede completa. O poder está dividido igualmente entre todos. Antes de te explicar como é que uma transação por Bitcoin acontece, eu vou te explicar como é que funciona uma transação comum. Imagina que você foi numa loja e comprou uma camiseta por R$30. Você vai passar o cartão. Mas como é que se garante que o dinheiro irá sair da sua conta e chegar até a conta da loja? Para isso, existem os intermediadores, como por exemplo, o próprio banco, a maquininha, a bandeira do cartão e por aí vai. Esses intermediadores acrescentam custo. E você deve imaginar que quanto mais intermediadores, maior o custo, pois ninguém trabalha de graça. Porém, também esses intermediadores dão segurança, pois eles garantem que o dinheiro saia de um local e chegue até o desejado. Já no sistema Bitcoin, não existem intermediadores diretos. Mas como é que a segurança poderia ser garantida? Quando você vai realizar uma transação no sistema Bitcoin, você emite uma ordem. Você deixa todos cientes na rede que você quer enviar algo. Para que a transação seja completa e validada, é necessário que algumas informações sejam validadas, como por exemplo, de onde está saindo o dinheiro, você tem esse dinheiro disponível para mandar, a quantidade do dinheiro e para quem vai esse dinheiro. A validação dessas informações acontece através da criptografia, como uma espécie de quebra-cabeça. Um desafio é lançado para todos na rede, e quem resolver primeiro manda a resolução para os outros, e assim, se estiver correto, há um consenso e a transação é validada. Dessa maneira, fica registrado em todos os computadores participantes que a transação foi realizada por tal pessoa para tal pessoa em uma quantidade X. Mas essa informação não fica solta, não é simples assim, ela está criptografada, e isso garante mais segurança para o sistema, já que todas as pessoas da rede têm informação sobre todas as transações. Esse sistema se mostrou tão eficiente que desde a primeira transação realizada, o sistema funciona 24 horas por dia até os dias de hoje, sem apresentar nenhum problema, sem nenhum indício de hackeamento ou alteração indevida. Ou seja, a principal característica da rede Bitcoin é a descentralização, já que todos estão no mesmo nível, não existe ninguém superior. E 2, a segurança. Hoje, a Bitcoin é vista como uma espécie de ouro digital. Primeiro, porque ela é escassa. O número de Bitcoin já foi definido em 21 milhões. Depois disso, não pode ser criado e nem destruído, o que torna algo escasso, raro. E segundo, as pessoas têm cada vez mais confiança nesse sistema.
conforme ele se mostra válido e seguro. Apesar de ser algo recente, as bitcoins e as criptomoedas em geral têm crescido cada vez mais. Hoje, uma única bitcoin vale mais de 200 mil reais. Porém, não temos como saber qual é o futuro das criptomoedas, se elas permanecerão úteis para as nossas necessidades. Isso só o tempo dirá. Bom, esse é um vídeo que está sendo bem diferente do que eu venho produzindo aqui no meu canal. Espero que você tenha gostado. O nível da produção foi bem maior, a qualidade da imagem está boa, bem melhor, do áudio também. A pesquisa foi bem mais aprofundada, mas claro que eu não planejo responder todas as perguntas sobre o tema, até porque, né, não dá. Mas se você quiser se aprofundar, vai na descrição que lá tem bastante coisa. Espero que você tenha gostado e se esse foi seu caso, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, pois assim você recebe as notificações e vai poder acompanhar os próximos vídeos que eu solto por aqui. Espero que você tenha gostado, obrigado e até uma próxima. Valeu!